Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Estamos a fazer agora estes 10 minutos de oração com Jesus e vamos escutar mais uma das suas parábolas, neste caso a parábola da videira e as varas. Sabemos que muitas delas já nos foram propostas nos dias passados, nomeadamente a parábola da semente e também a parábola do trigo e do joio, e que são parábolas que São Mateus nos descreve. Esta, pelo contrário, aparece no Evangelho atribuído a São João no princípio do seu 15º capítulo. Disse Nosso Senhor: eu sou a verdadeira videira e meu Pai é o vinhateiro. Toda a vara que não dá fruto a mim, ele a cortará, e toda a que der fruto podá-la para que dê mais abundante fruto. Vós já estáis puros em virtude da palavra que vos anunciei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara não pode si mesma dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. O que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como a vara e secará. Depois enfaixá-lo-ão, lançá-lo-ão ao fogo e arderá. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e ser-vos-á concedido. Nisto é glorificado o meu Pai, em que vós deis muito fruto e sejais meus discípulos. São palavras de Nosso Senhor que nos animam a estar unidos a Ele. Poderíamos dizer até que Nosso Senhor nos revela nesta sua história qual o elixir da eficácia. Nós não somos melhores em virtude do nosso entendimento ou da nossa vontade, mas seremos tanto melhores quanto mais estivermos unidos a Jesus, porque é Ele a causa, a raiz, a razão de todo o bem que nós fazemos. E daí que temos esta necessidade vital de estar unidos a Jesus para que a nossa vida possa ser uma vida sobrenaturalmente fecunda, ou seja, uma vida eficaz. Sabemos que, em alguma ocasião, Nosso Senhor explicou aos seus discípulos a grande riqueza, mas que é também um grande mistério da sua presença na Eucaristia. E houve muitos que se escandalizaram e que até o abandonaram, porque pensaram, isto de comer carne humana é horrível, isto de beber o seu sangue, só um Drácula é que faz uma coisa dessas, um vampiro é que é capaz de uma tal monstruosidade. E deixaram-no, abandonaram o Senhor. Jesus perguntou aos apóstolos se eles também o queriam deixar. E Pedro reconheceu que era difícil de entender aquilo que o Senhor estava a expor, mas não tinha para onde ir. Só tu tens palavras de vida eterna. A quem iremos, Senhor? Não há outra alternativa, não há outro caminho, não há mais ninguém que nos possa salvar senão Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É nele e é só nele que nós temos a salvação. E por isso mesmo não há outro caminho, não há outra via, não há outra solução possível para quem quer de fato encontrar o seu, chegar à bem-aventurança celestial. Se calhar podíamos pensar
De acordo com este exemplo que Nosso Senhor nos oferece, da árvore, dos ramos que estão unidos à árvore, que é muito melhor ser uma folha solta, uma folha que não está agarrada ao ramo, ou um ramo que não está agarrado à árvore, porque essa folha que está agarrada ao ramo está sempre no mesmo lugar, não muda de sítio, nem sequer sabe o que é há do outro lado do tronco, porque nem isso sequer pode observar. O ramo que está preso à árvore está sempre no mesmo lugar. É certo que quando há algum vento pode oscilar um bocadinho, mas não sai da cepa torta. Está sempre no mesmo sítio. Uma folha solta não, essa vai para onde o vento a leva. É uma folha que pode conhecer outros mundos, que pode viver inúmeras experiências, que pode estar na terra ou no mar, que pode até subir onde estão as aves voando, ou descer até aos mais profundos precipícios. Não seria isso de facto maravilhoso? Não seria isso de facto espetacular? Não é isso muito melhor do que estar sempre agarrado a uma árvore que está sempre no mesmo sítio e dali não sai? Poderíamos dizer que essa é a ilusão da falsa liberdade. E essa foi a experiência também do filho pródigo, a pessoa que está sempre em casa do pai, que chatice, estou sempre a fazer as mesmas coisas, sempre que obedecer ao velho, sempre tenho encargos para fazer, chama-me sempre a atenção, tenho que levantar sempre à mesma hora. Sim, de facto, é verdade. Vivendo em casa do pai, estava obrigado a uma certa rotina que podia ser para ele cansativa, mas era daí que vinha também todo o bem. Era daí que lhe vinha o alimento, era daí que lhe vinha o carinho, era daí que lhe vinha o amor que a sua família lhe dava e que ele não encontrou noutras paragens, onde a liberdade acabou por se manifestar como uma ilusão, bem amarga, por sinal, como ele próprio viria a reconhecer. Nós também, só permanecendo em Cristo, podemos dar flores e frutos. A folha que está desprendida do tronco é uma folha morta. A única coisa que lhe resta é apodrecer. E cada vez que o vento a leva, mais se desfaz, mais desaparece, até ficar reduzida a coisíssima nenhuma. Por isso, temos que estar unidos a Jesus. Como? Através dos mandamentos da lei de Deus. Foi isso que Nosso Senhor disse àquele jovem que queria chegar ao céu. O que tem que fazer para alcançar a bem-aventurança celestial? Nosso Senhor disse, cumpra a lei, cumpra os mandamentos. Esse é o caminho da salvação. Temos que Nosso Senhor também nos deu a possibilidade de, pela oração, nos unirmos a Ele, como agora o estamos a fazer, neste momento em que estamos a pedir a Nosso Senhor que nos agarre na sua mão, para que sejamos sempre uma vara unida à videira, que nunca nos deixemos enganar por essa falsa sedução de uma liberdade que é apenas libertinagem, que não nos realiza, mas que nos defrauda. E também pelos sacramentos, o da confissão, que nos faz regressar como o filho pródigo, e o da Eucaristia, em que é o próprio Cristo que nos alimenta, é o próprio Cristo que se nos dá para que a sua vida seja vida em cada um de nós. Por isso, bendita seja esta união ao Senhor através dos mandamentos, da oração e dos sacramentos. Bendita seja esta nossa ligação vital à Igreja, que é como que a máquina que nos faz respirar, a máquina que faz bater o nosso coração, a máquina que permite que o nosso pensamento e a nossa vontade estejam em Deus. Este é também o segredo da vida de Nossa Senhora. Ela própria reconheceu-se a si mesma como uma pobre serva, e era-o de facto, porque comparada com Deus, todos os seres humanos, mesmo alguém tão excelente como Maria, é pouco mais do que nada. Mas esse pouco mais do que nada deu fruto, e deu um fruto extraordinário, porque mesmo virgem pôde conceber e dar à luz a alguém que é nada mais e nada menos do que Deus feito homem.
Por isso elogiamos Nossa Senhora e lhe dizemos: bendito o fruto do teu ventre, Jesus, cada vez que rezamos Ave Maria. Vamos pedir a Nossa Senhora que ela nos mantenha sempre unidos a Cristo através da sua Igreja e que nos ajude a viver a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Dou-te graças, meu Deus, aos propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço-te para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.